Bom, compartilhando um pouco sobre a minha trajetória até eu me tornar diretor escolar, na verdade, essa trajetória é bem interessante porque eu construí uma jornada para estar num lugar distante da escola. Eu venho de uma família de educadores, meu avô era professor de xadrez, minha mãe pedagoga, que foi quem fundou o colégio, o qual hoje eu estou à frente. Mas na minha jornada, principalmente estudantil, eu não conseguia associar o que era trabalhado dentro do contexto escolar com as soluções dos problemas da vida. E isso foi muito interessante, porque por mais que eu construísse uma jornada que me levasse para um lugar longe da escola, a cada dia que passava eu ficava mais perto do contexto escolar. E se eu fosse citar todas as experiências que contribuíram para que eu me tornasse, o diretor que eu sou hoje, a pessoa envolvida com a educação que eu sou hoje, eu precisaria relatar todas as experiências que eu tive, mas eu vou me concentrar nas experiências que dizem respeito a relacionamentos. Eu sempre fui uma pessoa que me relacionei com muitas pessoas, com pessoas diversas, e tiveram importância singular na minha vida aquelas pessoas que me faziam pensar, que me tiravam do conforto, daquela estrutura convencional de entendimento de como a sociedade, de como a vida funciona, e me levava para lugares aonde eu podia enxergar e precisava exercitar, o meu raciocínio para novas possibilidades, novas formas de enxergar o mundo. E isso fundamentou, alicerçou todo o trabalho que a gente faz hoje em dia dentro do Colégio Opção. Com relação às principais iniciativas sociais e educacionais que hoje estão sob a minha coordenação, eu vou precisar, na verdade, dar um passo atrás e recontextualizar esse contexto de trabalhos sociais, de educação, porque a educação por si só, ela já é um imenso trabalho social. Então, com certeza, eu vou começar dizendo qual é o principal trabalho que eu coordeno, que foi a reformulação do modelo educacional do colégio, o qual hoje eu sou diretor, eu coordeno junto com uma equipe grande, porque ninguém faz nada sozinho. E esse trabalho, ele na verdade começou com um entendimento um pouco mais aprofundado do que são as bases epistemológicas que sustentam o trabalho educacional. E isso lá em 2010, que foi quando esse trabalho se iniciou, exigiu-se muito estudo, muito aprofundamento, aonde eu tive contato com novos entendimentos científicos epistemológicos. Para ser bem sucinto nesse entendimento, praticamente o padrão de estrutura social que nós temos hoje tem uma visão muito simplista para o nível de complexidade que a sociedade se tornou. E isso é muito natural, porque se nós imaginarmos que há 100 anos atrás, no Brasil, 85% da população brasileira morava na zona rural, hoje 95% mora na zona urbana, as relações elas ainda são muito... como que eu poderia descrever, muito nevrálgicas para o nível de necessidade que nós temos de capacidade de relacionamento. Por quê? Porque o padrão de comportamento das pessoas ainda é muito simplista. Ainda nós não desenvolvemos individualmente, coletivamente, habilidades sociais para que a gente consiga desenvolver um contexto social que realmente busque qualidade de vida, que busque integração com esse espaço que a gente vive. Então, esse trabalho de entendimento, de estudo epistemológico, ele trouxe novas perspectivas, porque a ciência que vem predominantemente tendo notoriedade hoje em dia, que é a ciência sistêmica, ela traz uma concepção diferente daquele entendimento cartesiano, fragmentário, que é de 200, 300 anos atrás. Na verdade, através de uma análise profunda de como esse espaço que a gente vive, chamado Terra, se perpetuou ao longo de bilhões de anos e analisando seus padrões de comportamentos, ela vem propor
que a sociedade se organize alinhado com esses padrões de comportamentos. Então, cientificamente falando, hoje nós já temos informações de padrões de comportamentos que levam a sociedade, que levam a natureza ao equilíbrio, e padrões de comportamentos que levam essa mesma sociedade, essa mesma natureza ao desequilíbrio. Então, transformar a sociedade para uma nova perspectiva, para onde as pessoas consigam, além de tudo, abranger um pouco mais a sua capacidade de entendimento, ampliar o seu repertório para uma sociedade mais inclusiva, para uma sociedade mais complexa, capaz de entender que a vida é complexa e para isso nós precisamos ter raciocínios complexos para buscar soluções para os níveis de problema que nós temos hoje, foi essencial para a gente desenhar aquilo que seria a reformulação do modelo educacional, que basicamente constrói um ambiente onde os nossos estudantes, onde a nossa equipe tem a oportunidade de exercitar essa transformação interna. E isso obviamente traz um ponto que é fundamental, que é entender que na verdade nós não somos alheios àquilo que acontece ao redor do mundo, aquilo que acontece inclusive no nosso sistema solar, aquilo que acontece no universo. Nós somos integrados, e trazer para si a corresponsabilidade, a responsabilidade da cocriação da realidade que a gente vive. Então, em termos práticos, a mudança fundamental é sair da busca de culpabilização quando as coisas não vão bem, para um entendimento de análise de autorresponsabilidade e de corresponsabilidade frente aos problemas que nós temos. Num, a postura é passiva, e no outro a postura é ativa, de ser um agente transformador positivo para a sociedade, para o mundo que a gente vive. Com relação aos maiores desafios e maiores conquistas que nós enfrentamos, o maior desafio de todos é mudar a si mesmo, é se transformar, Conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e todas as coisas. A transformação, ela é de dentro para fora. Então, a gente entender novas possibilidades, mudar padrões de comportamentos que não nos levam ao equilíbrio, não é uma coisa muito simples, inclusive porque muitos dos nossos padrões de comportamento são transmitidos, as informações são transmitidas através dos nossos genes. Então, a gente transformar demanda um esforço muito grande. Primeiramente, demanda o entendimento da necessidade de transformação e depois uma ação que ela é bem, como que eu poderia descrever? Bem desafiadora, porque ela demanda um esforço muito grande, e tudo que demanda um esforço grande é desafiador, é difícil, é custoso. E as maiores conquistas é na medida em que a gente se desafia, se propõe a se transformar, a gente vai pertencendo cada vez mais ao espaço que a gente vive, entendendo que construir felicidade, construir saúde é algo que não depende do que vem de fora para dentro, e sim do que vem de dentro para fora. Então, os maiores desafios são os desafios que a humanidade como um todo, que a própria natureza tem, que é se transformar o tempo inteiro, agir de forma dinâmica e entender que a vida é essa transformação permanente. E as maiores conquistas é a partir do momento em que a gente se transforma, nós vamos colhendo os frutos dessa transformação em termos de reflexos positivos na nossa vida. Isso, obviamente, partindo do indivíduo e indo também para o contexto coletivo. E essas iniciativas, elas transformam a comunidade local muito pela perspectiva da mudança de hábitos e do quanto os indivíduos que se propõem a mudar e que estão empenhados nessa transformação contribuem com o contexto social no qual eles estão inseridos. E para citar um exemplo a respeito disso, eu também preciso contextualizar e dizer que historicamente existe uma dissociação, que na verdade é um desentendimento de que trabalho,
de que envolvimento precisa ser dissociado de felicidade, né? Nós temos uma sociedade que predominantemente enxerga no trabalho, tem no trabalho uma dor muito grande, porque os desafios do trabalho demandam essas habilidades complexas que eu mencionei anteriormente. Ao passo que quando a gente se propõe a se transformar, se propõe a construir uma nova perspectiva e entende a nossa responsabilidade no contexto coletivo, a gente passa a desenvolver pertencimento. E esse pertencimento é fundamental porque a gente só consegue sustentar de forma perene alguma atividade, alguma coisa que a gente se propõe a fazer se a gente enxerga propósito naquilo. Então, o exemplo que eu vou dar de impacto positivo é uma situação muito cômica, onde eu fui procurado por pais, né, que manifestaram a intenção de tirar o filho da escola, e que quando eu fui perguntar e questionar quais eram as razões, porque nós estamos o tempo inteiro refletindo sobre como aprimorar nossas práticas, porque a gente não acerta sempre, isso é muito natural, e é mediante o erro que a gente reflete sobre inadequações e constrói novas perspectivas para não errar as mesmas coisas. E quando eu perguntei para essa família qual era a razão, foi mencionado que o filho estava muito feliz para estar na escola. Então, naquele momento, eu manifestei que eu respeitava, né, o entendimento deles, mas que realmente nós estávamos divergindo com relação ao entendimento de aplicação do que é trabalho, do que é educação, do que é propósito na vida das pessoas, né? Então, naquele momento, eu entendi que nós estávamos no caminho certo, porque além dos estudantes se tornarem seres humanos, pessoas altamente produtivas no sentido de contribuírem proativamente com a sociedade, eles estão felizes e conscientes do seu propósito, e isso para nós não tem resultado mais significativo do que esse entendimento, do que esse reflexo, né, da proposta que nós estamos empenhando aí no nosso trabalho. Para falar um pouco sobre o papel da educação, o papel da escola no desenvolvimento da responsabilidade social, eu vou precisar voltar novamente nesse novo entendimento científico, que é um entendimento sistêmico, um entendimento integralista de que todas as coisas estão interconectadas. Porque a partir do momento que nós desenvolvemos essa consciência, nós passamos a entender que nós precisamos reformular algumas coisas com relação à atitude. A primeira delas é de uma sociedade completamente voltada ao aspecto financeiro e econômico. Eu não estou falando de deixarmos de ter um contexto social, de termos uma sociedade dentro do capitalismo, mas repensarmos a forma que esse capitalismo funciona. Por quê? Porque quando nós falamos de aspectos financeiros, nós falamos de recurso. O dinheiro é um recurso, e quando ele passa a ser um fim, nós desvirtuamos o comportamento para atingir esse fim, quando na verdade nós temos informações suficientes que o que torna e desenvolve positivamente uma sociedade, o que torna ela mais sustentável, são aspectos sociais e ambientais, obviamente integrados com aspectos financeiros. Isso é uma nova concepção de economia. Quando nós excluímos o desenvolvimento econômico do desenvolvimento econômico, nós excluímos os aspectos sociais e ambientais, nós criamos uma estrutura que ela fica limitada para as necessidades que nós temos hoje. Então, dentro dessa perspectiva atual, sistêmica, quando eu falo atual, é bem atual porque os teóricos, os cientistas, né, que trouxeram essa concepção, a maior parte deles estão vivos até hoje, né, construindo esse novo entendimento, o entendimento sistêmico, para que a gente construa uma sociedade mais sustentável, que é inclusive a base que sustentou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é preconizado pela ONU para que a gente tenha futuro. A gente precisa entender que o papel da educação ele precisa se transformar.
papel da escola precisa ser transformado de um espaço onde a gente, muito mais do que transmite informação, até porque com a integração da comunicação, hoje a informação ela já está disseminada através da internet, para um espaço onde a gente promova possibilidades de integração e relacionamentos saudáveis. Então, é esse o trabalho que a educação precisa construir daqui para frente. Que ele possibilite relacionamentos e integrações e oriente para que esses relacionamentos, essas integrações sociais e ambientais das pessoas que fazem parte desse contexto, não só dos estudantes, eles são um reflexo daquilo que a gente constrói de dentro para fora, portanto, das equipes, das pessoas, do corpo docente, dos professores, né? Para que a gente promova essas interações e integrações positivas. Então, esse é o desafio da educação daqui para frente. E finalizando, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas, não só aquelas que trabalham com educação, mas para todas as pessoas a respeito da importância da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, é para que a gente reconsidere o conceito que nós temos de responsabilidade social, que reconsideremos o conceito do que consideramos como meio ambiente, entendendo que por si só nós somos seres sociais, porque não vivemos sozinhos. Se a gente pensar em conceito de comunidade, o nosso corpo, a nossa constituição, ela é um conjunto de várias comunidades, né? De vários elementos distintos que juntos formam um sistema, e do micro ao macro isso funciona da mesma forma. Então a gente entender que nós, enquanto indivíduos, temos uma responsabilidade gigantesca do que acontece em todos os lugares, não só do ambiente onde nós fazemos parte, mas que isso reflete também em lugares onde nós não estamos fisicamente presentes, faz com que a gente mude a abordagem do nosso comportamento para frente a todas as situações que acontecem na nossa vida, que a gente possa refletir sobre como o meu comportamento afeta aquilo. E isso muda o nosso comportamento de um comportamento passivo para um comportamento proativo, entendendo que nós somos corresponsáveis por tudo que acontece na vida, por tudo que acontece nos ambientes do qual nós fazemos parte e dos quais nós não fazemos parte diretamente, mas que também afetamos.